Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de segunda-feira, dia 8 de agosto, comecinho de semana, e eu passo por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com a sua vida. Queria pedir para você que porventura ainda não é um inscrito nesse canal, que não deixe de se inscrever. Se inscreva no canal e ao se inscrever, não esqueça também de ativar aí o sininho das notificações. Deixa também o seu like no vídeo. E se você quiser o sentir de Deus no seu coração, também compartilhe esse vídeo para que outras vidas também sejam alcançadas por meio da palavra de Deus. Amém? E que Deus em Cristo Jesus te abençoe abundantemente. Aleluia. João, capítulo de número... capítulo de número 14. Marcos capítulo de número 14, versículo 66 a seguir, vai dizer assim, ó. Estando Pedro nega Jesus. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se aquentava, fixou-o e disse: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes: Este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram: Verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Aleluia. Até aqui, louvado seja o nome santo do Senhor pela sua santa e poderosa palavra. Não muito tempo antes desse momento aqui, Pedro já havia sido alertado por Jesus que na verdade o pastor seria ferido, cumprindo uma profecia de Zacarias, capítulo de número 3, e as ovelhas ficariam dispersas. E dentro desse contexto, Pedro ele entra em cena dizendo que, ainda que todos se escandalizassem nele, Pedro de nenhuma maneira faria isso. Procederia da mesma forma, porque ele estava disposto a ir com Jesus até a morte. Verdadeiramente era isso que ele imaginava. Ele imaginava, Pedro, né, era, como que eu poderia dizer, ele já era aquele eufórico, né, ele já dava aquelas respostas rápidas. Pedro já era mais afoito, né, como a gente costuma ver pela palavra de Deus. E nesse contexto, quando Jesus avisa ele que ele o negaria, Pedro ele fala: por você eu vou até a morte, mestre Cristo, vou até a morte. Ele achou que de fato ele estava preparado para isso, mas ele não estava. E posteriormente a essa situação, a Bíblia fala que Jesus ele vai para o Getsêmani para orar. Era um hábito de Jesus. A Bíblia vai relatar que Jesus ele posava no Monte das Oliveiras. E de madrugadinha ele entrava para o templo para poder ensinar. E a palavra de Deus diz que de madrugadinha as multidões iam até Jesus no templo para ouvir os ensinamentos. Olha só que revelação aqui, né? Que coisa profunda. De madrugadinha as multidões iam até Cristo no templo para poder ouvi-lo ensinar. E Jesus ele vinha daquela madrugada com Deus
nos Montes das Oliveiras. Era aonde ele costumava passar a noite. E Jesus, ele sabendo que ele ia passar, a palavra de Deus, ela vai dizer que Jesus, no Getsêmani, leva consigo Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. A gente vê que por uns momentos da Bíblia, como no Monte da Transfiguração, quando Jesus se transfigurou ali, e que apareceu Moisés e Elias, estava também separadamente com Jesus, Pedro, Tiago e João. Então, nesses momentos mais íntimos, sempre Jesus levava, havia 12 apóstolos, sim, mas 3 eram os que ficavam mais próximos de Cristo, em situações especiais, sempre Pedro primeiro, Pedro, Tiago e João. É assim que os autores dos evangelhos citam, sempre primeiro, Pedro, Tiago e João. E no Getsêmani, no capítulo de número 14, versículo 37 a 38, Jesus ele leva consigo Pedro, Tiago e João e vai orar para eles ali num determinado ponto, e vai cerca de uns 30 metros adiante, né? Vai um espaço vai um pouco além, vai um pouco mais à frente e deixa eles na retaguarda. Ali pede para que eles ficassem vigiando. E quando Jesus volta, quando ele está indo, ele diz que ele vai orar porque a sua alma está angustiada até a morte. E aí quando ele vai orar, ele fica um tempo ali com Deus. E quando ele volta, ele vê os 3 apóstolos dormindo. Só que ele se dirige a Pedro. No capítulo de número 14, versículo 37 e 38, ele vai falar: voltando os achou dormindo e disse a Pedro, Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Aí ele segue dizendo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus, ele deu exemplo para os discípulos de ter uma vida de oração. Jesus, ele mantinha um hábito, uma vida de oração constantemente diante da presença do Pai. E aqui ele era um modelo para os apóstolos poder colocar em prática tudo aquilo que ele estava fazendo. E aqui no Getsêmani, no momento crucial, Jesus então leva eles em particular, pede para eles vigiar, ia vigiar ali, né? E posteriormente eles junto com vigiar iam orar também. E logo na sequência, Jesus ele caminha mais um pouco à frente para poder orar, porque ele sabia o que ia acontecer. E quando ele volta, então ele se dirige a Pedro e fala: Pedro, tu não pudeste vigiar nem uma hora. E ele fala: vigiai e orai para que não entrai em tentação. Porque posteriormente Jesus sabia o que ia acontecer. E ele sabia o que Pedro faria. O negaria o quê? Com as suas atitudes, né? O negaria, como diz o texto, falando que não o conhecia. E ele ia negar porque logo nesse momento aqui, ele não, como que eu poderia dizer? Nesse momento aqui ele não estava preparado para aquela situação, ele achava que estava. E Jesus, tempos antes, falou: vamos lá, vigiem, oram, busquem a face de Deus para que vocês possam suportar, né? Eu estou conjecturando aqui, para que vocês possam, né, ficar firmes aí na hora das lutas, na hora das provas que vão vir. E hoje eu estava meditando, Deus trouxe essa palavra no meu coração, que Jesus ele nos chama para a gente poder orar, para a gente poder buscar a sua presença, para que na hora das aflições, na hora do aperto, nós possamos ter paz em nossos corações e a convicção de que Deus está no controle, de que nós vamos sair desta situação, de que nós não vamos perecer no meio dessa tempestade. Essa é a grande verdade. Então Jesus ele já chamava os discípulos para oração antes, sendo ele o modelo. Só que na verdade os discípulos não colocavam em prática como deveriam, e na hora do aperto todos se dispersaram, todos. Na hora da crucificação a gente bem sabe que fica João lá, né, no pé da cruz, mas o resto tudo dispersos.
Mas a grande verdade é que Jesus já tentava ensiná-los a manter o hábito da oração. A palavra de Deus vai dizer em Lucas capítulo 18, versículo de número 1: eis o dever de orar sempre sem nunca esmorecer. Quando a gente mantém uma vida de oração, nós ficamos ali alicerçados para os embates que vamos receber. Porque a nossa vida não é só alegria, tem tristezas, não é só vitórias, é luta, é prova, é dificuldades. E para isso eu preciso estar com a minha vida de oração em dia diante da presença de Deus para suportar. Então a oração me deixa forte, para mim poder aguentar as lutas. E a oração também me faz perseverante, para me alcançar os milagres da parte de Deus. Em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Romanos capítulo 12, verso 2 também diz: sedes perseverantes, sedes pacientes, regozijai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, nas tribulações e na oração perseverante. Então Deus ele está falando conosco aqui hoje na oração, que a gente precisa orar para a gente ter estrutura para aguentar as provas. Orar para que quando a luta vir, a gente não negar Jesus com as nossas atitudes. Orar para que quando as provas bater, a gente não abrir mão daquilo que Deus está construindo na minha e na sua vida e voltar para trás, achando que Deus ele está alheio ao que você está passando, quando na verdade ele já vem falando, já vem chamando você e eu para oração há muito tempo, justamente porque ele sabe que eu e você vamos passar por momentos de crises, por momentos de dificuldades, por momentos que o inimigo de nossas almas, ele vai começar a nos retalhar de alguma maneira, dizendo que aquilo que Deus prometeu não vai acontecer, e ele tem as formas de poder agir contra a tua vida. E se você e eu não estivermos alicerçados com o nosso altar de oração erguido, levantado diante da presença de Deus, é muito fácil a gente poder voltar para trás, é muito fácil nós negarmos Jesus com as nossas atitudes. Então Deus ele me chama e te chama para a oração, meu irmão e minha irmã. A oração é a chave que abre o céu. Quando você ora, o céu se abre. Lucas capítulo 3, versículo 21 diz isso, que Jesus, quando foi batizado por João Batista nas águas do Rio Jordão, ele se pôs a orar, e quando ele orava, o céu se abriu, o Espírito desceu. Quando você ora, você tem resposta de Deus, meu irmão. Quando você dobra o joelho para orar com o coração sincero diante da presença de Deus, Deus ele trabalha ao seu e ao meu favor. E é necessário a gente ser perseverante na oração, porque temos promessas para alcançar da parte de Deus, sim, mas antes que elas se cumpram, vem os embates, vem as lutas, vem os contratempos, e não adianta você achar que você está preparado. Pedro vai viver uma situação inusitada que ele não estava esperando, e ela veio do nada. Jesus ele já sabia, mas os apóstolos não tinham a dimensão do que seria. Ainda que Jesus já havia prevenido-os que isso aconteceria, eles não tinham a dimensão do que seria. Então aqui eles foram pegos de surpresa por meio da prova, e eles não estavam preparados para ela. Então, meu irmão e minha irmã, Deus nos chama para oração nessa manhã, para que nós venhamos a termos estrutura, para quando as provas chegar, a gente não se desesperar. Porque quando a gente ora, quando a gente tem a nossa vida de oração, quando a gente desenvolve a nossa vida de oração todos os dias, a gente não vamos temer as tempestades, ainda que de momento venha aquele receio, mas quando a gente volta no altar da oração, a gente sabe que Deus está no controle das tempestades. A gente sabe que Deus está no controle do universo. A gente sabe que Deus está no controle de todas as coisas e que não vamos perecer, porque foi Ele que nos chamou. Então, meu irmão e minha irmã, persevera na oração. Jesus te chama e me chama para a oração. Porque a oração vai fazer você perseverar para alcançar aquilo que você tem, que Ele tem para você. E a oração vai te tornar forte nos momentos de crises, nos momentos de luta, nos momentos que vai ser só você e mais ninguém. E aí você vai ver que nesse momento Deus está contigo. E aí você vai clamar, Ele vai orar, Ele vai falar com Ele, Ele vai confortar o teu coração.
e vai te ajudar, seja qual momento for que você estiver atravessando. Então, não pare de orar. Se você não tem o hábito da oração, construa a partir de hoje e busque a presença de Deus, porque Ele está te chamando para isso. Ele conhece o teu amanhã e convém, é necessário que nós estejamos preparados para enfrentar coisas boas, como coisas negativas também que Deus permite sobre a sua e sobre a minha vida. Devemos estar preparados. Amém? Receba essa palavra no nome do Senhor Jesus. Curva sua cabeça. Feche os seus olhos. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Em nome do seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus, que eu me coloco diante da tua santa e poderosa presença. Quero interceder pelo teu filho e pela tua filha que chegou até esse vídeo. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor. E nos ajude, meu Pai, a levantarmos a cada dia o nosso altar de oração. Muito obrigado, Senhor, por nos mostrar, meu Pai, que o Senhor é o modelo da oração e por nos chamar também. Assim como o Senhor chamou Pedro, Tiago, João, para o monte do Getsemane, para que eles pudessem ali vigiar e orar perto de Ti, Senhor. Hoje o Senhor nos chama também para procedermos da mesma maneira. Aleluia. Nos ajude, Senhor, a levantar o nosso altar da oração. Nos segure pelas mãos, meu Pai, e nos ajude a sermos perseverantes em Ti. Dá-nos força, Senhor, a cada dia para a gente suportar as aflições, as lutas, as provas e as dificuldades, sempre crendo que o Senhor está no controle de todas elas. Pai amado, abençoa teus filhos nesse começo de semana e no decorrer desta semana também, Senhor. Dê-lhes paz, alegria, conforto, consolo e a certeza de que eles são amados por Ti. Pai amado, supra cada uma das suas necessidades, que a Tua boa mão permaneça estendida sobre esses lares, sobre essas famílias aqui representadas, em todos os momentos, em todos os sentidos, meu Pai. Esta é a minha oração que eu Te faço e Te agradeço. Em nome do Senhor Jesus, amém. Louvado seja Deus. Meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Amanhã, se Deus permitir, estarei aqui com mais um vídeo, com mais uma porção da palavra de Deus para compartilhar com o seu coração. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.